Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. É sempre uma satisfação, né, estar aqui e, ao mesmo tempo, tratar de um tema tão importante que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, enfim, dará aí o encaminhamento para o orçamento vindouro. Eu antes, porém, eu quero dizer o seguinte: nós ontem aqui, vou falar nesta casa porque a impressão que eu fiz de tanto mexer com o trabalho virtual, a gente acaba se transpondo, né, na casa. Ontem nós tivemos uma audiência pública, muito embora um ar de solene, né, um ato solene, mas foi uma audiência pública muito muito rica do ponto de vista da representatividade, né? Não só pelo número de pessoas, nós trabalhamos com duas aparelhos e a gente conseguiu, enfim, fazer com que participassem cerca de 800 pessoas, né? Além disso, também nós tivemos não só a representação de professores, mas movimentos estudantis, centrais sindicais, trabalhadores, trabalhadoras, representantes de mães, né? Enfim, para debater o quê? A volta às aulas, que está prevista agora para o mês de setembro, aliás, dia 8 de setembro. E isso está nos preocupando, né? Cada dia um estudioso vem, por exemplo, a própria revista Exame já é, colocou matérias sobre esta análise necessária, né, que os gestores públicos têm e devem ter com relação à volta às aulas, né? Não adianta falar volta às aulas cuidadosa quando você lida com crianças que a gente não tem em casa, às vezes, né? A gente fica aquela briga, coloca, lava a mão, álcool em gel, vai para a rua, a mesma coisa. Então, é muito difícil para o professor controlar. É um controle mais difícil, além do controle, né, que a gente tem que ter e que ele é disciplinar dentro de uma sala de aulas. É verdade que fala assim diminuir, né, o número de turmas, que enfim isto possibilita, por exemplo, ter um número de turma que o professor dando aula aqui e online fica a outra parte das salas de aula, mas é desta forma, precisa isso. Eu arrisco dizer o seguinte: eu, entre perder vidas, eu prefiro, então, dizer o seguinte: olha, 2020 vai até o final da forma como está, ainda que falte, né, eu acho que tem que ter um empenho para que os alunos de baixa renda possam ter acesso, né, ao conhecimento, mas arrisco dizer isso a perder vidas, né, porque até o presente momento morreram 300 crianças, né? É, de acordo com estudos, pode morrer em 15 dias 17 mil, pode é, meio que tornar um número, né, muito alto de pessoas contaminadas. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 2 milhões e 500 mil trabalhadores em educação. Agora, veja bem, 2 milhões e 500 mil não estão nesse, nessa zona de contaminação. Estes vão estar agora, caso as aulas voltem, né? Então, isso, de certa maneira, nos preocupa e nos preocupa muito, né? Falo como mãe, não vou mandar minha filha para a escola, não vou. Decisão, né? E peço para os pais também não mandarem seus filhos para a escola. Acho que é fundamental a escola, mas neste momento de pandemia, com a curva lá em cima, quer dizer, com o platô lá em cima, né? Pelo menos se estivesse abaixando, então tá, então você vai criando as estratégias. Mesmo assim, a escola tem que ser o último local a funcionar, né? Isso aconteceu em todos os países do mundo, em todos. O que que o Brasil vai fazer diferente?
não pode. E o Estado de São Paulo também não. Então, eu acho que o Ricardo ontem foi assertivo, além de trazer doutor Hélio Baixa, ele é epidemiologista, né, ele coloca toda essa questão mesmo do vírus em si, mas mais que o vírus, né, a necessidade de ter, porque como não temos a vacina, não temos o remédio correto, só tem uma fórmula que deu certo até o presente momento, que foi o isolamento social, né? Possível. Este é que conseguiu baixar, por exemplo, 15 dias de isolamento. Por exemplo, você pega países, estado aqui, aliás, não país, nós vamos pegar os outros estados do país que estão em azul, foram aqueles que aplicaram o isolamento, né? Você pega o Ceará, que estava morrendo gente aos montes, né? Pega, enfim, Manaus, enfim, pega aqueles que a gente estava assustada, quer dizer, esses já estão sob controle, né? Já estão controlando a doença, e nós não estamos controlando aqui no estado de São Paulo. Aliás, está havendo a interiorização da doença, isso que está preocupante. Eu sou aqui de Piracicaba, os pacientes estão sendo levados para São Paulo, os leitos, né, estão quase todos ocupados. Então, é muito preocupante, né, essa questão da volta às aulas. E aí, senhor presidente, eu vou falar de forma mais rápida, acho que a gente ainda vai ter conversa sobre isso, com relação ao Colégio de Líderes ontem, né? Eu saio, ainda que pelo tempo delimitado, eu acho que até outubro, sei lá, eu acho que a gente vai. Não é possível que não abaixe essa curva, né? Mas o que tiver que decidir é lá na frente. Eu achei acertado, por parte de Vossa Excelência, apresentar uma perspectiva. Olha, só tem uma saída, eu ter segurança jurídica, isso é verdade, né? O ato da mesa é o ato da mesa, o ato da Assembleia, ele é regulatório, então tem que, né, mexer no ato das disposições transitórias e transformar isto numa legalidade para poder, enfim, não deixar frágil, né, as nossas, as nossas deliberações aqui no ambiente virtual. Então, isso para mim, tranquilo e de pronto disso, eu topo, como o nosso líder Barba topa, enfim, na bancada também, hoje fizemos uma boa discussão, eu acho que isso, não que é dos sonhos, mas é a melhor saída ainda, né? E até, né, posso ter divergência da deputada Janaína Pascoal, mas também observei e eu ganhei tempo, né? Várias vezes ganhei muito tempo. Por exemplo, eu tinha que me deslocar para ir para fazer uma reunião. Enquanto eu estava todo mundo já. E a reunião é muito mais. Então, são coisas que nós vamos ter que começar a conviver, sim. Né? Quebrou um tabu. Isso é bom, não é ruim. Quebrou um tabu. Beleza, né? Não quer dizer que nós vamos fazer tudo virtual, mas nós vamos aprender, né? Entender que não é só olho no olho também. Tem coisas que podem ser feitas assim, né? Então, isso também saímos com um saldo positivo, né? Nesse sentido. Outra questão agora com relação ao orçamento, né, senhor? Eu, enfim, na bancada do Partido dos Trabalhadores, a gente tem preocupação com alguns aspectos colocados, que é com relação à transparência, mas também a questão do remanejamento, né, conforme fora dito para a BED. Veja bem, o ano passado já foi de 10%, que significou na prática 40%. Este ano, 15%, que poderá significar 60%, né? Então, eu acho muito solto isso. Então, acho que a gente precisaria, no mínimo, então, congela, né? Congela, já tem um nível de remanejamento alto, na minha opinião. Já é alto, 40% é um nível muito alto. E a outra questão colocada é com relação a LDO já discutir, né, pré-discutir
O outro orçamento, quer dizer, uma coisa que engessa também. Qual é o nosso papel aqui? Então, qual será nosso papel, né? Eu até cheguei a comentar na bancada, se a população do estado de São Paulo entendesse com clareza, eu acho que até nós mesmos, né? Não vou imputar isso a todos, mas vamos dizer, acho que a pauta estrutural, do ponto de vista de garantir educação, saúde, moradia, tirar, né, os vulneráveis da rua, né, entender a gestão do próprio Estado, da própria da cidade, partindo do município, seria discutir LDO e orçamento, porque a partir daí você sabe, né, qual é a conta que se faz para a gente poder, por exemplo, sei lá, garantir que, falar um número, garantir aí a implantação do Plano Estadual de Educação, foi uma vitória desta casa, mas que não tem nada. Eu que fico insistindo, pondo o tempo todo, tanto na lei de diretriz orçamentária, quanto pondo, né, no orçamento, mas não vira realidade porque não tem orçamento, né, para colocar o Plano Estadual de Educação. Com certeza nós avançaríamos muito, né, na educação pública de qualidade. É verdade que na última semana, já dito aqui por mim, é, também pelo deputado Gianazzi, deputado Barba, nosso líder, né, a deputada Beth, a gente teve uma vitória, eu acredito, deputada Damares, a maior dos últimos tempos. Você pode falar para mim tudo quanto é coisa. Bebel, olha, você levou porrada ali, levou porrada aqui. Levamos. Mas essa do Fundeb, indubitavelmente, foi uma vitória significativa para os municípios, para os estados, para a criança, para a educação infantil, portanto, a primeira infância, o ensino fundamental, o ensino médio e todas as modalidades de ensino. A valorização não só magistério, agora na verdade, os profissionais da educação, que compreende desde a merendeira, né, a pessoa que varre o chão, a pessoa que atende na portaria, a professora, o professor, enfim, todos, porque haverá, no mínimo, 70%, né, de recursos para este fim. Houve uma ampliação também, os atuais 10%, este ano, né, por conta da pandemia, a gente ia ter um avanço, mas, enfim, ainda assim, nós conseguimos 2 bilhões de reais. Quando eu estou falando nós, eu não estou falando eu sozinho, eu estou falando, sim, a PUESP, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino, enfim, todas as entidades envolvidas. Eu estou falando das governamentais para ver que houve mesmo uma articulação nacional comum, a estudantil, enfim, todas essas entidades, elas se uniram em torno de um bem comum, independente de cor partidária, de que raça fosse. Mas, para mim, o grande ganho foi exatamente avançar na educação infantil. Eu acho, assim, de fundamental importância. É a primeira infância. Vai poder construir creche para a escola. O prefeito não vai precisar poder ficar mais amarrado, não pode, né? Então, ele tem, não é que a mãe trabalhadora não tem onde deixar, mas a mãe trabalhadora não vai mais só deixar a criança lá. Vai ter um projeto político-pedagógico para poder atender essa criança e essa criança se desenvolver ao longo da vida. Por isso eu defendo aí o projeto da deputada Marina Elô, por conta de que tem um conteúdo, né, de concepção importante para essa primeira infância, que ele é mais que um conteúdo, ele passa pela educacional, uma cobrança que fiz no Colégio de Líderes. Por que não passou? Por que a Comissão de Educação
não incorporou aquele colégio, aquele congresso de comissões, mas isso para mim é o de menos. O importante é que tem esse projeto de lei que pode perfeitamente, né, cumprir aí, dar um tom, dar um corpo, né, para esta primeira infância. Considero também o custo-aluno qualidade. Para concluir, deputada Bebel? Né? Eu vou terminar, deputado. E também acho que agora é avançar na luta para que o Senado mantenha todas estas posições. Forte abraço, muito obrigada, senhor presidente.